Nós começamos o programa de hoje na coluna semanal de toda segunda-feira aqui, o Padre Adalto, que deu uma distraída na gente, né, Padre? Bom dia. A gente põe a culpa no Padre. A culpa é do Padre, tá bom. É pecado, Padre? Eu falei assim que o Padre nunca é o primeiro a chegar. Hoje eu cheguei e nem os dois estavam aí bonitinhos ainda. Bom dia. Confessar ninguém quer, né, Padre? É que entrou o time reserva, né? O time reserva. Tá bom. Então a gente tem que se acostumar aqui. Marquinhos. Cadê o Tony? Tá de férias? O Tony tá correndo com a mãe dele, foi levar a mãe dele no médico, tá tudo bem, mas visitas férias, rotineiras, tá, né? De vez em quando ele tira umas férias assim, a gente fica... Por isso vocês estavam falando de férias, né? É, o Padre tava comentando sobre praia, não é esse o assunto de hoje, né? Não é esse o assunto, não. Mas... É parecido, mas não é. Muito bem. Aqui é um tal de um aguçar o outro, porque quando um sai, os outros ficam, né? Não, o pior é que quem sai... Quem vai de férias fica mandando foto no WhatsApp de pé na areia, de cerveja gelada. Mas vocês iam de fazer, que nem essas emissoras fazem por aí, faz uma promoção, Raízes na praia, e leva todos os locutores, montam um estúdio de vidro na praia. Vocês fazem uma semana de programação de lá e convidam os colunistas para ir junto. Mas daí a gente tem que trabalhar. Eu achei que era convidar pra gente se divertir, para trabalhar. Vocês vão, cada um tem seu horário, os outros horários vocês ficam de folga, né? É uma boa ideia. Vamos jogar no e-mail do patrão, quem sabe. Quem sabe, né? Raízes na praia. Raízes na praia. Para poder convidar todos os colunistas tem que ser 2 semanas no mínimo. Acho que um mês. Um mês tá bom, né? Muito bem. Padre, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom, hoje eu queria falar do assunto do dia, que é o dia de hoje, 4 de outubro, é o dia da natureza, é o dia dos animais, porque hoje é dia de São Francisco de Assis. Né? A Igreja Católica tem, na imagem desse santo, uma figura que, apesar de ter vivido, olha, ele nasceu em 1182, morreu em 1230. Sim. É um santo extremamente atual. O que ele falou naquela época é algo que, mais atual que isso, é impossível. Né? Porque, primeiro, ele mostrou uma realidade de vivência, né, diferente, uma vivência voltada para os valores humanos, a humildade, a simplicidade, mas para uma época onde tudo se voltava para o ambiente da guerra, para o ambiente da nobreza, do poder, o que ele fez foi algo extremamente revolucionário para o seu tempo e que marca para todos nós uma visão diferente de mundo. Né? Primeiro, no estilo de vida. O que importa é que você assuma uma vida que possa lhe trazer garantia de estabilidade, de realização. E para isso ele larga a mão da fortuna da família, do status do pai, que era chefe de um exército, rejeita a situação de ser funcionário desse exército, membro desse exército, e vive esta experiência de alguém que fala, não, eu preciso sentir a vida que eu estou vivendo. E viveu intensamente cada um dos momentos. Quer dizer, ele foi alguém que, num primeiro momento, tinha uma vida totalmente voltada para o luxo, para as coisas do mundo, e de repente ele fala, não, eu vou viver de uma maneira onde eu me realize. A partir dessa experiência de se assumir diante da vida, ele começa a contemplar a realidade da natureza. E percebe em cada ponto da natureza uma manifestação do chamado à vida. Então aí vem toda a questão ambiental, que para aquela época não era assunto de moda, porque você não tinha o que nós temos hoje, mas que para nós hoje é extremamente interessante. O que nós fazemos do mundo, o que nós fazemos da natureza. Né? Vivemos um tempo onde a gente cada vez mais não consegue dar espaço, estão aí as mudanças climáticas todas, estão aí os problemas que nós estamos enfrentando, né, de um desequilíbrio no mundo inteiro, não é só Brasil, né, porque a gente tem que lembrar, o mundo todo já devastou, já fez o que tinha que fazer, agora a bola da vez são os países onde restam florestas e todo mundo tem interesse em manter, porque eles já desequilibraram o que tinha que equilibrar. Agora nós temos que manter o equilíbrio, porque senão a coisa vai degringolar. Eu estava vendo uma reportagem, a ideia em que em 2100, sim, nós estamos em 2021, em 2100 metade da população mundial
não vai suportar o calor que vai fazer, da forma que estamos devastando o planeta, se não mudar a questão da poluição, se não mudar a questão da devastação do meio ambiente, mais da metade da população vai morrer no verão antes de 2100, porque o calor vai ser insuportável para a sobrevivência da espécie. Já está insuportável, né, padre? Já está, Imagina, mas então, naquela quando... época não vai ter condição. Você vai ou vai ter uma casa com sistema de refrigeração ou vai morrer, porque você não vai conseguir sair. Sim. É como em locais, acho como países que tem que se preparar para o inverno, né? Com as Exato. casas, talvez a gente vai ter que Que fazer nem o inverso. o tempo que eu morei na Itália, era praxe na Itália, você 11 e pouco, 11 e meia, meio-dia, fecha tudo e vai reabrir 3 horas da tarde. Não é porque estão fazendo a cesta, não. Por quê? Porque se você pisar na rua no piche, ele derrete. Você gruda o chinelo no piche. Tamanho é o calor no verão. Então é um negócio extremamente duro para essas realidades urbanas desse mundo. Você fala para agências de turismo, se você quiser fazer turismo nesses meses de junho, julho, agosto, é extremamente barato, porque você não tem o que fazer. O calor é tão alto que ninguém sai, não tem nada. Até mesmo na Europa a gente vai com outras intenções, né? Exato. Entende? Quer dizer, então, nós vamos chegar a isso em todos os países do mundo. Aqui no Brasil, você sabe que a situação seria muito pior, porque nós estamos muito perto do trópico, da linha do Equador, e o calor seria insuportável. Então nós temos esse detalhe, né? Então em Francisco nós vemos esta ideia de contemplar a natureza, contemplar os animais. Para ele tudo é visto como parte da sua vivência, e ele entende que se ele estabelecer uma relação harmoniosa com os animais, com as plantas, com o meio ambiente, ele vai estar se realizando como pessoa. Então acho que esse exemplo é muito bonito. E depois o exemplo de amor, não só às coisas, não só à natureza, aos animais, mas do amor ao próximo. Todos são irmãos, todos devem viver este ambiente de fraternidade. Então eu creio que quando a gente fala deste dia 4 de outubro, a gente lembra o meio ambiente, lembra os animais e lembra toda esta lição que alguém lá em 1100, 1180 começou a deixar para a gente. Hoje nós estamos em 2021. São 800 anos atrás, quando ele morreu, ele já falava de assuntos que hoje se tornam essenciais para a sobrevivência do ser humano. Imagina quantas viradas no túmulo já deu lá, não? Vivendo essa situação que a gente vive hoje. Entende? Quer dizer, e alguém que teve um discurso tão coerente que a gente fala na vida da igreja, para você dizer, agora aqui entrando no lado religioso, né? Para você dizer, foi um santo, leva-se 5, 6, 7 anos. Francisco, logo depois que ele morreu, com menos de 2 anos, a mensagem dele já se propagava com tal força pela Europa que ele foi reconhecido como santo menos de 2 anos depois do falecimento. Antes do tempo. Muito antes. Por quê? Porque o seu exemplo ficou de tal forma marcado na vida daquele povo, daquela nação, que deixa esse grande testemunho. Então hoje eu gostaria de refletir um pouco sobre isso, né? A nossa responsabilidade em relação ao meio ambiente, a nossa responsabilidade em relação a estas coisas todas que nós estamos vivendo e a maneira como nós estamos vivendo isso. É o tal do viver com o que é necessário, né? Exato. Tem o minimalismo, que tem muita gente que pratica isso, como se fosse uma cultura, né? De você viver exatamente com o que você precisa. Exatamente, quer dizer, deixa de lado aquela história do perpetuar-se como poder, porque o poder não leva a nada, você vai para o túmulo do mesmo jeito. Aquela questão da nobreza, da riqueza, fica em segundo plano, porque o que vale é a sua contextualização no ambiente e na realidade onde você vive. Se você não valorizar esse espaço, você passa pela vida sem ser valorizado. Ou nós valorizamos aqueles e aquilo que nos cerca e passamos a ser reconhecido por esta contextualização que nós vivemos, ou nós simplesmente vamos passar pela vida como um a mais que esteve no mundo, não viveu. Esteve, passou pelo mundo e se foi.
E minimizando, né, Jean? Consequentemente, você acaba eliminando vários problemas. Exato. Acaba cortando aí muitas coisas que às vezes você está preocupado em resolver e se minimizar já se resolve automaticamente. Exatamente, porque você passa a ver aquilo que é essencial. E começa pela casa. Quantas coisas a gente compra e vai entupindo a casa com coisa. Vai entupindo a casa. Dá mais trabalho para limpar, né? Daí você Não, se você precisa fazer uma mudança, o que você carrega de coisa? O que... Bugiganga. Pega o pessoal que vai fazer uma mudança, qualquer um que passou por experiência de mudança recentemente, e vê quanta coisa ele descarta na hora de organizar o que ele vai levar para casa nova ou para o espaço novo onde ele vai. Aí não cabe nem o cachorro no caminhão, né? Mas acho que todo mundo Cachorro tem tem que ficar essa, pra né? trás. Todo mundo tem aquele objeto, aquela coisa que ele ia descartar, mas ele pensa, um dia eu vou usar, não vou jogar. Daí ele vai guardando. Vai né? guardando. Daí, Todo quando mundo tem essa começa uma tranqueira, né? etapa nova, fica. Mas se fosse só isso, tudo bem. Mas o problema é que não é isso. O problema é que se você vai comprar... posso comprar 2, posso comprar 3, e de repente eu preciso de um. Sim. É a ganância, né? A questão do consumo de alimentos, por exemplo. Numa casa, quanto você consome para aquela família? E quanta comida a gente joga fora? É só a gente olhar, o Brasil é um dos países que mais desperdiça alimentos. E se eu desperdiço, aquilo que eu comprei a mais, eu exigi que fosse plantado a mais, que fosse devastado uma área maior para produzir, para que eu pudesse desperdiçar. É todo o ciclo que É envolve. um ciclo que vai estar em torno disso. Então, eu creio que quando a gente olha para a figura histórica de Francisco de Assis, isso vem à tona e com um discurso de 800 anos atrás, para ver como o mundo muitas vezes patina em algumas questões e nós precisamos valorizar mais isso. Então, eu queria refletir um pouco nesse sentido, né? Não no discurso estritamente religioso, beatificante, mas num discurso real, como se atualiza a mensagem de pessoas que nos deixam exemplos de vida. Perfeito. Tá bom? Muito bom. Agradecemos mais uma vez. Bom dia e até a semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem. Bom E dia. a semana que vem, ou eu estou no computador gravado, ou nós estamos por telefone. Perfeito. Tá bom? Obrigado, até padre. mais. Boa semana.